nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, neste momento nós vamos estudar um pouco algumas questões que acabam, de uma certa forma, enfraquecendo a fé de muitos dos nossos irmãos católicos. Questões essas que muitas vezes são abordadas por algumas igrejas protestantes que vêm ao encontro de católicos ignorantes, pessoas mal informadas sobre a fé, sobre a tradição, a cultura da igreja. Enfim, pessoas que não conhecem a igreja, a sua igreja católica, como realmente ela é. Então acabam criando várias dúvidas, duvidando da fé em que acredita, e muitas vezes, quando não partem para uma outra denominação, uma outra doutrina, acabam ficando pessoas neutras, pessoas desacreditadas em todas as religiões e fica em cima do muro, nem de um lado nem de outro. Então, é para esclarecer questões como essas que nós iremos conversar um pouco a partir de agora. E como nós sempre devemos fazer o exercício de nossa fé e nos dirigir ao nosso Pai, que é amor, vamos rezar um pouco para assim nós iniciarmos a nossa conversa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo a intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, agora nós vamos estudar um pouco a respeito do porquê que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante. Nós sabemos que a Bíblia protestante ela tem 7 livros a menos da Bíblia católica, que são estes: o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além de Esté, capítulo 10, versículo do 16 ao 34, não contém na Bíblia protestante, e também alguns fragmentos do capítulo 3 de Daniel. Portanto, a Bíblia católica ela é composta por 73 livros, enquanto que a Bíblia protestante tem apenas 66 livros. Meus irmãos, a razão disso, que nós vamos saber agora, vem de muito longe. Veja bem, no ano 100 da era cristã, os rabinos judeus, eles se reuniram lá no Sínodo, lá em Jâmia, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Ou seja, os judeus se reuniram para definirem a sua Bíblia, a Bíblia que eles iam utilizar entre os seus povos. Isto porque nessa época, lá, começava a surgir o Novo Testamento, na época dos apóstolos, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos que os judeus não aceitavam. Veja bem, os judeus eles não aceitavam os evangelhos e as cartas dos apóstolos porque eram pessoas, servos de Deus, que
anunciavam Jesus Cristo como o Messias, o Salvador. Então veja bem, neste sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia as seguintes orientações, as seguintes exigências, digamos assim. Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem também no grego. Terceiro, escrito antes de Esdra, que foi de 455 a 428. Isso antes de Cristo. Portanto, antigamente os anos eram contados de forma decrescente. Então veja bem, meus irmãos, esses critérios eram nacionalistas, os critérios dos judeus, a forma de como escolher os livros para fazerem parte da sua Bíblia judaica. Eram nacionalistas muito mais do que religiosos. Porque veja bem, por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica, lá da Palestina, os livros que hoje também não constam na Bíblia protestante, que eu citei agora há pouco, lá no início, que você pôde ouvir, que foram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque e assim vai. Acontece que lá em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando o grego. E os judeus lá de Alexandria, através de 70 sábios, traduziram os livros sagrados do hebraico para o grego, entre os anos de 250 e 100 a.C. E antes do sínodo de Jâmia, surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou a versão dos 70. E essa versão, dos 70, incluiu os livros que os judeus em Jâmia, lá de Jâmia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Então veja bem, lá em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia dos judeus vivendo em terra estrangeira e falando grego. Então eles se reuniram para escolherem quais os livros iriam fazer parte da Bíblia e quais os livros eram considerados realmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E assim surgiu a Bíblia dos 70, a versão dos 70, que é a Bíblia completa que hoje nós católicos utilizamos. Então havia, no início do cristianismo, duas Bíblias, duas Bíblias judaicas. Uma lá da Palestina, que era restrita, e uma lá de Alexandria, que era a Bíblia completa, a versão dos 70. Os apóstolos e evangelistas, lá daquela época, optaram pela Bíblia completa, a Bíblia dos 70, lá de Alexandria, considerando canônicos os livros rejeitados lá em Jâmia pelos judeus por questões nacionalistas. E ao descreverem o Novo Testamento, os apóstolos, ao descreverem o Novo Testamento, eles usaram o Antigo Testamento na forma de tradução grega de Alexandria. Então tá aí, meus irmãos. E veja bem, o texto grego dos 70, ele tornou-se comum entre os cristãos. E, portanto, o cânon completo incluiu os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, que passou para o uso dos cristãos. Agora veja, das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70, ou seja, da Bíblia completa. Da versão da Bíblia completa. O que mostra para nós, irmãos, o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Nós podemos perceber aqui que os apóstolos utilizavam a Bíblia completa, incluindo os 7 livros que foram rejeitados naquela época pelos judeus e que hoje também foram tirados da Bíblia protestante.
Então verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas lá da Palestina rejeitaram, que são exatamente esses livros que hoje faltam na Bíblia protestante. Por exemplo, citações que estão no Novo Testamento e se referem a livros do Antigo Testamento que não consta na Bíblia protestante. Mas citações essas que estão no Novo Testamento, repito, que foi escrito pelos apóstolos de Jesus Cristo, utilizando a versão completa. Por exemplo, Romanos, capítulo 1, versículo de 12 ao 32, ele refere-se à sabedoria, capítulo 13, versículo de 1 ao 9. Romanos, capítulo 13, versículo 1, refere-se à sabedoria, capítulo 6, versículo 3. Mateus, capítulo 27 e versículo 43, ele também refere-se à sabedoria, capítulo 2, versículo 13 e também ao versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele também se refere a Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 29 seguinte, ele se refere a Eclesiástico, capítulo 51, versículo 23 ao 30. Hebreus, capítulo 11, versículo 34, refere-se a 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 18, e também ao capítulo 7, de 2 Macabeus, versículo 42. E Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, refere-se ao livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Fica, portanto, claro, meus irmãos, isso você pode comprovar, você pode analisar melhor aí na sua casa, que os apóstolos e discípulos de Jesus usavam a Bíblia completa, ou seja, incluindo os 7 livros que por questões nacionalistas que foram rejeitados naquela época, no tempo em que estavam formando a Bíblia e que hoje também faltam na Bíblia protestante. Agora veja bem, eu separei aqui para confirmar isso que acabei de falar, eu separei aqui 2 citações que estão no Novo Testamento, usado pelos apóstolos e que fazem parte dos livros que foram tirados do Antigo Testamento na Bíblia protestante e também na Bíblia judaica. Que são eles? Por exemplo, Romanos, capítulo 13, versículo 1, que refere-se à sabedoria, capítulo 6, versículo 3. Veja o que diz em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Nós lemos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Agora veja o que diz em Sabedoria, capítulo 6, versículo 3, que é ao qual o livro de Romanos se refere. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. E é Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Percebem a semelhança, meus irmãos? A semelhança de um versículo e outro, sempre mostrando que é de Deus, somente de Deus e de mais ninguém, que nós recebemos toda a autoridade aqui na terra para fazer algo ou desfazer. Então, Romanos, capítulo 13, versículo 1, que se refere à sabedoria, capítulo 6, versículo 3. Veja bem uma outra citação que está no livro de São Mateus, capítulo 27, versículo 43.
e que se refere à sabedoria, capítulo 2, versículo 13. Veja o que diz em Mateus, versículo 43, do capítulo 27. Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse, eu sou o Filho de Deus. Agora veja o que diz aqui em Sabedoria, capítulo 2, versículo 13. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo o Filho de Deus. Porque se o justo é filho de Deus, agora versículo 18 de Sabedoria, porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Meus irmãos, aqui é apenas um embasamento para você ter uma base, para você ter noção de como estudar a Sagrada Escritura, como ela realmente é, e interpretar com uma interpretação séria, verdadeira, como ela realmente merece ser interpretada. Entendeu? Muito bem. E continuando aqui os nossos esclarecimentos, nós já podemos confirmar aqui para você, né, o uso da Bíblia completa dos apóstolos naquela época. Nós vamos falar agora um pouco sobre a Bíblia lá dos judeus, que foram excluídos os 7 livros, lá naquela época da organização da Bíblia. E o que Martinho Lutero fez lá no século XVI? Martinho Lutero, para contestar a igreja e também para facilitar a defesa das suas teses, ele adotou o Cânon da Palestina. Deixou de lado os 7 livros que os judeus também antes tinham rejeitado, por questões nacionalistas mais do que religiosas, e também os fragmentos que eu já citei agora há pouco, lá no início. Então veja bem, lá no século XVI, Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, o que ele fez para contestar a igreja, né? Nós sabemos da revolta de Martinho Lutero contra a igreja e por isso surgiu a revolta protestante. Então o que ele fez para contestar a igreja e para facilitar a defesa das suas teses? Ele adotou o Cânon da Palestina e deixou de lado os 7 livros conhecidos que eu citei lá no início, como também os fragmentos de Esther e Daniel, que também já citei. Por exemplo, entre esses 7 livros que foram excluídos da Bíblia protestante por Martinho Lutero, que estão entre eles 1º e 2º Macabeus, está realmente aquela questão em que Judas Macabeus, juntamente com os seus soldados, eles rezaram e ofereceram sacrifícios pelos mortos. O que para Martinho Lutero ele contestava na época em que ele formou aquela revolta protestante. Ele contestava isso aí. Ele dizia que era fraude da Igreja Católica exigir do povo dinheiro pelas missas que eram celebradas pelas almas do purgatório e também os sacrifícios que o povo oferecia pelas almas do purgatório. Entendeu? Lá na frente nós iremos falar um pouco mais sobre isso. Bem, fica, portanto, claro, meus irmãos, que a Bíblia católica, a Bíblia completa, a versão dos 70, era utilizada pelos apóstolos na época da organização da Bíblia. Os apóstolos faziam o uso dos livros que hoje faltam na Bíblia protestante. Os apóstolos naquela época faziam uso desses livros. Então veja bem, para a gente recordar aqui um pouco. O que Jesus disse a Pedro antes da sua subida gloriosa para o céu? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar aqui na terra
será desligado no céu. Então, em uma outra passagem, nós também encontramos Jesus dizendo: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei para vocês o Espírito Santo. Então veja bem, meus irmãos. Jesus prometeu a Pedro que tudo que ele fizesse aqui na terra, Jesus disse a Pedro que tudo que ele fizesse aqui seria aceito no céu. Tudo que ele desfizesse aqui também seria aceito lá no céu. E ainda disse: eu vos mandarei o Espírito Santo. Então, Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, juntamente com os outros apóstolos que faziam uso da Bíblia completa, incluindo os 7 livros que foram excluídos pelos protestantes, eles faziam uso desses 7 livros, mas agora surge uma dúvida: será que, como muitas religiões dizem, protestantes que excluíram esses 7 livros, será que esses livros não eram inspirados pelo Espírito Santo? E Pedro, um homem movido pelo Espírito Santo, juntamente com os apóstolos, seus irmãos, também estavam desprovidos do Espírito Santo? Mas Jesus não prometeu mandar para eles o Espírito Santo? Então por que eles estavam fazendo uso dessa versão, incluindo os 7 livros, se não eram inspirados? Assim dizem, algumas igrejas protestantes. Fica esse questionamento. As pessoas dizem, muitos católicos que sem direção, que não sabem em que acreditam, dizem assim: a gente não sabe quem está certo, porque um diz uma coisa e outro diz outra. Mas nós estamos comprovando, através da história, que a versão dos 70, a Bíblia completa, era utilizada pelos apóstolos. Entra aí, meus irmãos, aquela questão do trigo e o joio. O patrão planta trigo, mas vem alguém, tarde da noite, e semeia joio dentro do trigo. Ou seja, querendo sempre atrapalhar que aquele homem fizesse uma boa colheita. Então veja bem, não vou dizer com todas, porque acredito que exista igrejas protestantes sérias que realmente abraçam as verdades de Jesus Cristo. Mas algumas igrejas, é o que elas acabam fazendo, é sendo joio no meio do trigo, é querendo desfazer, atrapalhar o trabalho da Igreja Católica, querendo desmentir a qualquer custo. Meus irmãos, nós devemos lembrar que a igreja, que foi fundada por Jesus Cristo, lá quando Jesus Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ela tem 2000 anos de tradição, enquanto que a Revolução Protestante surgiu no século XVI. Veja bem, a igreja lá no século I, e a Revolução, e daí para cá, todas as igrejas protestantes que hoje discriminam e tentam contradizer as verdades da Igreja Católica, começaram a surgir a partir do século XVI. Agora veja bem o que é que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Para quem acrescentar ou retirar alguma coisa do que está na Sagrada Escritura. Vamos ver o que diz. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Diz assim: para todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém rejeitar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte na árvore da vida. Entenderam, meus irmãos? Entenderam por que nós utilizamos a versão completa da Bíblia? Deus proíbe a retirada de qualquer coisa que esteja na Bíblia, de qualquer frase, qualquer leitura, qualquer capítulo, qualquer versículo. Imagine só, mais de 7 livros, porque na verdade foram 7 livros
e mais alguns fragmentos do livro de Daniel e também do livro de Esther. Portanto, meus irmãos, sobre esta questão, o porquê da diferença de uma Bíblia, da católica, e a Bíblia protestante, nós não temos mais dúvida. A Bíblia católica